Olá pessoal, muito bom dia a todos. Hoje, dia 17 de setembro de 2015, começa mais uma abertura de mercado. Hoje um dia muito importante na semana, até muito importante no mês, um dia que termina a reunião do Fed, que pode ou não trazer novidades em relação à alta de taxa de juros lá nos Estados Unidos. E isso acaba sendo muito importante saber o que vai acontecer, porque isso afeta não só os Estados Unidos, mas principalmente os países emergentes, que foi durante muitos anos, né, que foram os países que receberam esse dólar vindo lá de fora, justamente porque os juros pagos lá fora estavam muito baixos, né? Então, com essa possibilidade de aumento na taxa de juros nos Estados Unidos, né, é de se imaginar que esse dinheiro começa a voltar para os Estados Unidos. Na verdade, com a alta do dólar, né, que aconteceu não só aqui no Brasil com mais intensidade, mas no mundo inteiro, né, boa parte desse dinheiro já voltou. Mas a gente precisa que esse movimento de alta de juros aconteça logo, ou pelo menos que ao final da reunião, mesmo que não tenha um aumento da taxa de juros, o Fed se pronuncie, pelo menos dizendo quando vai ser esse aumento, se vai ser em dezembro, se vai ficar para o ano que vem, justamente para essa expectativa acabar logo. E se existe alguma coisa ainda para ser precificada, tanto no dólar quanto no nosso mercado, isso também tomara que já venha logo e que a gente vire essa página e comece a falar de outras coisas, como, por exemplo, qualidade das empresas que a gente está operando aqui no Brasil. Perfeito? Muita gente preocupada com o cenário externo, mas a minha preocupação maior é com o cenário interno, né? Eu acho que esse arranjo, tanto político e econômico, que está sendo traçado, que deu um pouco de alento aí nos últimos dias. O mercado conseguiu subir bem nessa semana, justamente por conta desses cortes que estão sendo programados aí para o ano que vem. E a possibilidade de aprovação no Congresso desses cortes, ou a perspectiva de não aprovar no Congresso esses cortes, é que eu acho que vai ditar nosso rumo muito mais do que essa alta de juros nos Estados Unidos. Então é para isso que a gente continua olhando, infelizmente, né? Porque o ideal é que a gente falasse só de gráfico para o curto prazo e só de qualidade de empresa para o longo prazo, tá ok? Então a gente teve uma alta, e aí eu vou começar mostrando o gráfico do Ibovespa. A gente teve uma alta bem interessante aqui ontem, né? O Ibovespa ganhou força a partir da abertura, já amanheceu com gap de alta e a partir disso começou a subir, fechou muito perto da máxima, subiu até o final do dia, fechou muito perto da máxima, fazendo o que a gente comentou com vocês aqui pelo menos umas 100 vezes aí nos últimos momentos, né? Fazendo aí uma onda 3 para cima, com alvo perto da região de 50 mil pontos, né? É importante lembrar que a gente comentou ontem com vocês com bastante, algumas vezes, sobre essa região, por volta aí de 47.700 pontos, que esse rompimento era um rompimento importante, que poderia impulsionar o mercado, tá ok? Com esse rompimento, né, a gente abre alvo para uma alta aí um pouco maior no Ibovespa, perfeito? Nem falta tanto, né? São 1.500 pontos até chegar aos 50 mil pontos, é 3%, isso aí você pode ter num dia, tá? Qualquer correção que a gente tenha no mercado, eu acho que é muito bom ficar atento com essa região, né? É muito comum quando uma região como essa é rompida, né? Então você tem aqui uma região onde você tem uma forte resistência, né? O preço não consegue passar de forma nenhuma, né? E aí ela acaba virando a resistência e bate uma vez, bate duas, bate três, bate quatro, corrige, na quinta vez consegue romper. Quando você rompe uma região como essa, né, é muito comum que essa região, ao invés de virar suporte da próxima vez que for testada, né, acaba virando, desculpa, ao invés de ser uma resistência da próxima vez que for testada, acaba virando suporte, né? Então, não tem problema nenhum agora se a gente vier para uma correção. Eu acho que uma correção até esse ponto até é extremamente saudável. Se por acaso você não conseguiu comprar aqui e tivermos uma correção aqui nesse ponto,
e neste ponto você pivotear de novo, você tem uma possibilidade maior aí de pegar esse alvo até lá perto dos 50 mil pontos, né? Tudo que a gente está falando é tudo de gráfico de 60 minutos. Como a gente já vem alertando e conversando com vocês aqui há pelo menos uma semana, né, que existia essa possibilidade de uma onda 3 ou 60 minutos, mas o gráfico diário continua com a mesma condição, né? Então, a condição do gráfico diário é de tendência de baixa. O que a gente está vivendo aqui é só uma correção dessa tendência de baixa. Essa região de 50 mil pontos é exatamente onde tem uma média de 72, que seria um lugar interessante para o mercado parar de subir, tá? Se você fizer uma retração de Fibonacci, pegar essa onda que começou aqui e acabou aqui no fundo, você percebe que o ponto que a gente atingiu ontem é exatamente 50% dessa retração, ou seja, é 50% do tamanho dessa perna, tá? Se o mercado subir um pouco mais, como inclusive eu acredito que vai acontecer, eu acredito também que um ponto de parada interessante é essa região aí, perto dos 50 mil pontos. Acreditar em reversão, pessoal, é só e somente só se esse mercado conseguir ultrapassar essa região, tá? Então, se ele vier aqui bater cabeça e começar a cair, a gente vai de novo pensar em venda, perfeito? Se ele vier aqui e romper essa região para atingir níveis mais altos, a próxima correção que o mercado fizer, a gente já vai pensar em compra em algum papel, tá? Agora, é muito comum, né, que nesses momentos de indefinição a gente fique com um tanto quanto preocupado em perder oportunidade, até porque se escuta aí muito, hoje em dia todo mundo bate papo sobre o mercado de ações, né? E principalmente quem tem menos experiência, se mostra mais fraco mentalmente, né, emocionalmente, começa aquela coisa vai bombar, ou não, hoje é correção, hoje cai, né? E coisas desse tipo que acaba deixando a gente um pouco seguro, tá certo? Eu recomendo fortemente, né, você limar tudo isso das suas análises, da tua cabeça, né? Não acredite em gente que dá alvo, tipo, vai a 100 mil pontos ou vai a 20 mil pontos, né? Porque de fato o mercado faz o que ele quer, ele não segue ninguém. Na verdade, ganha dinheiro quem segue o mercado e não quem determina para onde o mercado vai, né? Isso é para gente aí que não faz ideia do que é mercado de ações. Então deixa isso tudo fora da tua cabeça e aí fica concentrado numa coisa só. Se você opera gráfico de 60 minutos, você já teve oportunidades nas siderúrgicas na semana passada, a gente mostrou aqui para vocês. Você já teve oportunidade nos bancos nessa semana, a gente já mostrou isso aqui para vocês. Você já teve oportunidade no índice essa semana, a gente já mostrou isso aqui para vocês. Mas se você opera de gráfico diário que nem eu, entenda essa subida de mercado, por enquanto, como simplesmente uma correção de toda a queda. E se você opera o gráfico diário, você se aproveitou muito bem dessa queda, conseguiu ganhar dinheiro. E agora vamos esperar o mercado parar de subir para pensar de novo em queda. Isso, a cabeça só vai mudar e você só começa a pensar em outra coisa, né, se esse mercado realmente passar dos 50 mil pontos. Mas mesmo que ele passe dos 50 mil e vá até os 52 sem você conseguir comprar muita coisa, não tem problema, né? Tem uma regra, ontem eu até fiz um vídeo falando sobre isso, né? Tem uma regra que fala o seguinte: todo fundo e todo topo recebe um teste, perfeito? Então mesmo que o mercado suba a 52, 53, uma hora ele volta para fazer um pivô e deixar a gente aí pronto para comprar. Eu queria mostrar o gráfico da Petro 4, né? A Petrobras ontem começou a subir e aqui nesse candle, né, um monte de gente já acha que, meu Deus do céu, agora a Petrobras vai voltar para R$15, eu não vou conseguir comprar, meu Deus, o que eu faço? Tudo mais. Esse tipo de situação que a gente enxerga e escuta, né, todo mundo falando, e muita gente também falando que comprou aqui, né, que não sei que indicador que deu compra, então... Cara, se você comprar aqui e acertar, parabéns, mas o problema é que é muito difícil fazer isso com consistência, né? Imagina se a cada candle positivo você tivesse comprado a Petro, né? Imagina que todo candle positivo que a Petro fez no passado, você falou, agora vai reverter, eu vou comprar a Petrobras, né? Você teria sido estopado uma porção de vezes, né? Provavelmente tantas vezes que você nem tentaria mais, tá?
comprar agora, né? Porque você já teria tomado 1, 2, 3, 4, 5 stops, né? Agora, mesmo que a Petro suba sem você estar comprado, quando a gente olha para trás, né, a gente percebe isso que eu estou falando, né? Todo topo e todo fundo recebe um teste, né? Então, olha só, aqui a Petrobras subiu e é muito difícil de pegar essa subida, mas depois ela voltou para testar o fundo. Quando ela começou a subir aqui, deixando um fundo mais alto que o anterior, deixando aqui o difusor já pronto para alta, né? É que a gente se preocupa com a compra, né? E isso precisa estar bem fresco na nossa cabeça para a gente não entrar naquela uma de que eu não quero perder oportunidade. Ao longo do tempo, a gente percebe que no mercado você pode perder várias oportunidades desde que essas oportunidades não se enquadrem à sua estratégia, perfeito? O que você é ruim de perder é uma oportunidade que se enquadra na sua estratégia, que você já testou, já fez backtest, já operou, sabe que dá certo e você resolve não aproveitar aquilo porque você está com medo, né? Isso é ruim. Mas oportunidade que não se enquadra à sua estratégia, não tem problema nenhum em perder, tá? Então quem opera gráfico de 60, perfeito, parabéns, está ganhando com a alta. E a gente tem que torcer para que essa alta vá lá até os 50 mil pontos para você poder esticar muito isso, tá? Quem opera gráfico diário, você não está perdendo oportunidade nenhuma. O mercado ainda não tem, para a maioria dos ativos, tendência de alta, então você não tem que estar comprado realmente. São raras as exceções de oportunidades que a gente teve que se adequam a uma compra na estratégia do gráfico diário, né? A gente teve, na verdade, né, de tudo que eu separei na semana passada, duas operações só que deram compra, que são Even e BOVA11, tá? E mesmo assim, BOVA11 forçando muito a barra, né? Even não, Even tem aí uma reversão de tendência bonita. Deixa eu até mostrar esse gráfico para vocês, né? Ela tem aí uma consolidação aqui já acima das médias e rompeu aí. Ela tem uma volatilidade danada, né? Ela rompeu na segunda, voltou, na terça-feira subiu pra caramba, voltou tudo e ontem conseguiu fechar um pouco mais acima do nosso preço, né? E BOVA11 também, ela tem aí um pivôzinho de alta, já meio que, como eu falei para vocês, até forçando um pouco a barra aí para compra, né? Ainda seria mais interessante que essa consolidação durasse um pouco mais de tempo, mas de qualquer forma também rompeu o ponto que eu queria. E as outras que eu separei, olha só, Brasfoods, que estava lá perto do topo, não consegue subir, e Magnesita também, que estava aí muito bonita, que está muito bonita, que tem uma possibilidade de onda 3 muito bonita, também não consegue subir, né? Que eram as 4 ações que a gente tinha separado para comprar caso o mercado subisse. O resto aqui era tudo venda se o mercado caísse, como o mercado não caiu. Felizmente, né, nenhuma iniciou a operação, né? Se a gente tivesse vendido Cirela, já teria tomado stop porque ela subiu. Mesma coisa com a LPL. Crot 3 ainda não. Crot 3 está mais fraca, ela ainda está perto aí de dar venda. O Odontoprev, o GPA, o VEG, está todo mundo aí acima dos pontos que, se rompidos, dariam venda, né? Então, para essa semana, provavelmente, ou pelo menos não está se desenhando nenhuma venda, perfeito? Bom, acho que para início era isso e agora deixa eu começar aí a responder as perguntas de vocês aí. André, vale a pena entrar em Even 3 se bater 3,60? Baliano, eu geralmente, tá, assim, tudo que eu faço, né, tem que ter alguma explicação, né? Eu, no day trade, às vezes 1, 2 centavos a mais que você paga muda completamente a condição e às vezes deixa de ser interessante uma operação por você pagar 2 centavos a mais. Em operações de swing trade, geralmente eu aceito até 0,5% de spread entre o preço que eu quero comprar e o preço de execução, tá? Então eu te digo que uma compra aqui em Even até 3,57 é interessante. Agora pagar mais do que isso você acaba zoando um pouco essa relação traçada aqui, tá? Então eu não compraria a 3,60 não. Eu acho que se voltar a 3,57 fica mais interessante, tá? O Daniel está perguntando de Usiminas. Usem 5, por favor. Bom, Usiminas 5, aliás, eu fiz até um vídeo falando sobre Usiminas 5 ontem, né? Tá muito bonita, né? Quem sabe aí daqui deixa eu colocar aqui nesse gráfico que tem o difusor.
Quem sabe aí na semana que vem ou daqui a 2 semanas a gente tem uma boa possibilidade de fazer uma operação de reversão de tendência na Uzi Minas, né? Porque ela, eu acho que já mostrou isso aqui para vocês, eu mostro de novo, né? Ela estava aí fazendo topos e fundos descendentes e agora rompeu o topo anterior. Então deu o primeiro sinal de que pode subir de verdade, né? Por enquanto isso aqui tinha sido só um repique. Quando ela rompeu o topo é que a gente começou a acreditar numa reversão. Então qualquer correção dela aqui e voltar a subir, a partir do momento que esse difusor tiver também com fluxo para cima, a gente pode pensar em compra em Uzi Minas, né? Como a linha laranja do difusor precisa cruzar a preta para a gente ter um melhor time, né? Eu imagino que isso vai demorar ainda alguns pregões. Quem sabe lá para terça, quarta-feira da semana que vem, a gente já tenha no indicador uma condição de compra. Aí precisa só que a gente tenha no preço também, tá? Então tá muito interessante. Vamos ver se ela nos atende aí e se ela começar a subir, disparar a subir, né? Vai ficar ruim porque aí a gente não vai comprar porque não tem sinal ainda. Ou pelo menos não cabe ainda dentro da nossa estratégia e acaba que a gente vai perder a oportunidade. Mas vamos torcer para ela esperar aqui. Como aconteceu com o próximo pedido, né? O Haha está pedindo para dar uma olhada em BIF 3, né? A gente teve em BIF 3 exatamente essa deixa, né? BIF 3 subiu bastante, corrigiu e deu para a gente aí uma possibilidade de compra, que eu falei inclusive para vocês aqui também no estúdio domingo, aqui no rompimento do pivô em 11,70, né? Caminhando para o alvo, o Haha, 14,48, tá ok? É um alvo de 100%, quer dizer, é um momento em que essa perna aqui, que vem deste fundo até aqui, vai ter o mesmo tamanho dessa aqui, né? Ou seja, onda 3 fazendo 100% de onda 1, tá? Então acho que ainda tem alvo em 14,48, que é muito parecido com o que a Marfrig já fez, também reversão de tendência, né? Olha como é parecido com os Uzi Minas, né? Subiu, corrigiu, a Uzi Minas começou a corrigir agora. E aí quando rompeu esse ponto a gente deu compra nela, também aqui com vocês, né? Também no estudo de domingo. Aliás, foram 2 belas operações que a gente fez de compra no momento de crise de mercado, né? O alvo era 6,95, ela já foi lá. Parabéns, inclusive, para quem fez essa operação. Então, vamos torcer aí para que a gente tenha novas oportunidades, tá? Bom, BRAP 4, por favor. BRAP 4 tem uma figura que... BRAP 4. Tem uma figura muito parecida aí com onda 3, né? Que o pessoal dá outro nome. É um nome até mais rebuscado, né? Até mais bonito, né? Escreve para mim aí que diabo que é essa figura que tem aqui, né? É exatamente o que a gente chama de ombro, cabeça, ombro invertido, né? O que mostra aí uma possibilidade de uma alta após você ter aí um pivôzinho, né? Muita gente compra no rompimento do pivô aqui em cima, né? Eu acredito que não precisa esperar isso. Pode ser que a gente consiga comprá-la a partir desse ponto. A única coisa que eu preciso ter é esse difusor cruzar para cima, tá? Talvez aí na segunda, na terça-feira a gente já tenha essa condição, né? Ele já está bem pertinho lá, a linha laranja já está bem perto da linha preta, né? Então a gente aí, quem sabe aí nos próximos pregões a gente já tem essa condição, tá? Tá interessantíssima hoje, né? Ademir, Fibre 3. Fibre 3. Bom, Fibre 3 em tendência de alta bem forte, neste momento de dólar cambaleando, tendo um pouco de dificuldade, ela passando por uma correção, né? Ela teve uma subida muito forte, porque boa parte do que ela produz ela exporta, e com a alta do dólar, alinhado com a alta do produto, da matéria-prima que ela vende, que é madeira, papel e celulose, que também está em alta, fez o ativo subir bastante, né? Com essa dor de cabeça aí dos últimos dias do dólar de pelo menos andar de lado, a Fibre corrige um pouco, normal, natural e muitas vezes até desejável, tá ok? Primeiro suporte é essa média, segundo suporte é essa aqui. Se você está comprado, ontem a gente comentou da possibilidade de já colocar o stop aqui nesse ponto e, portanto, já cairia fora da operação para comprar depois no rompimento do topo, se acontecer, ou nessa região de média móvel. Se não está, você precisa esperar pelo menos de cair, parar de cair para você pensar aí numa próxima operação, perfeito? Vamos lá. Deixa eu ver aqui, a próxima é Core 3. É o pedido do FPJ. Bom,
Core 3, dessa vez, né, desceu e não fez um fundo mais baixo que o anterior, né? Tem até marcado aqui os últimos fundos que ela fez, né? A gente pode até desencanar de deixar isso aqui. Vamos lá. Deixa eu dar até um zoom maior aqui no ativo, né? A gente consegue claramente perceber que esse fundo aqui é mais alto que o fundo anterior, tá? Então ela já tem condição de, se subir, a gente pensar numa compra nela. Eu espero, eu me sinto mais à vontade, né, de pensar nessa compra no rompimento dessa linha de tendência. Deixa eu colocar no gráfico semanal para vocês observarem, né? Toda a queda do mercado teve o limitador dessa linha de tendência, né? Então, olha, caiu, corrigiu, bateu na linha de tendência, né? Caiu, corrigiu, bateu na linha de tendência. Caiu, corrigiu, veio perto da linha, caiu, corrigiu, veio perto da linha, tá? Então eu acho muito importante a gente marcar esse ponto como um ponto de reversão para a Eco-Rodovias. E aí, FPJ, eu acredito que não vai ter dificuldade nenhuma aqui a gente pensar nessa compra. A única coisa que precisa é de ter um stop aqui por perto quando ela for acontecer, perfeito? André, eu gosto muito aqui de pegar preço perto de suporte. Se você resolver comprar agora, bota o stop abaixo de 5,76. Mas é aquele tipo de operação que dá até para você virar a mão, porque abaixo desse ponto, esse ativo fica realmente muito feio, tá? Vamos lá. ELPL4. O Muquifo está pedindo ELPL4. Pois é, ELPL4 fez uma belíssima onda 3, né, Muquifo? Deu a chance aí da gente pensar em venda, o difusor está cruzado para baixo. E agora ela está aí, veio aqui a 97%, né? Não chegou a 100% da projeção de onda 3, e agora está corrigindo um pouco. Essa aqui ainda não tem nenhum sintoma de reversão, qualquer bobeira que der por aqui, dá para a gente de novo pensar em venda, né? Precisa que ela comece a cair, pelo menos em um candle, para você ter essa condição. Por enquanto não tem isso, por enquanto ela está corrigindo um pouco da queda, tá? Mas é bom ficar de olho porque o setor está com bastante volatilidade e está dando boas operações. Aliás, no estudo de domingo que ela rompeu o fundo, né, a melhor rentabilidade que a gente teve foi exatamente com o LPL4. Ela deu cerca de 8% aí na operação de venda para a gente. O ISC ou a ISC pediu Ciel 3. Mesma coisa, muito parecida com a LPL4, né? Ciel 3 também em tendência de baixa, também tentando fazer onda 3, veio aqui no ponto de suporte, que é essa linha de tendência, e agora passando por uma correção. Por enquanto, ela não tem nenhum sinal aí de que vai reverter tendência e vai voltar para alta. Portanto, qualquer bobeira que der aqui dá de novo para a gente pensar em venda, até porque tem um alvo aqui, bem lá embaixo, aqui em 31,02, tá ok? Vamos lá, o Lalá pedindo o Alalá ITSA 4. Esse aqui é um belo exemplo, né, de reversão de tendência no gráfico de 60 minutos. A gente conversou várias vezes com vocês aqui e ela já não está tão longe do alvo, né? O alvo aqui é 8,19. Eu não sei se ela vai subir hoje, porque teve alguém que colocou no chat que com certeza os bancos vão cair hoje, né? Então, se essa pessoa tem tanta certeza, provavelmente vai cair mesmo. Mas mesmo que caia hoje, né, pode ser só uma correção e eu ainda acredito que ela pode vir aqui em 8,19 sem maiores problemas. Tem aí total condição, tem aí difusor cruzado para cima, tem aí muita força nos últimos dias e seguir tendência é sempre muito bom, então nos 60 minutos tem que acreditar sempre na tendência. Alvo ainda em de 8,19, tá? Se entrou comprado, parabéns pela operação, tá bem interessante realmente, tá? Queria saber o nome do sistema que eu tenho usado para fazer as análises. Esse aqui é um gráfico chamado Trade Zone e ele é gratuito para quem for cliente XP, tá? Então, a partir do momento que você abre a conta, você entra no Home Broker e esse gráfico é gratuito e disponível para todo mundo em tempo real, tanto o Bovespa quanto o BVMF, tá ok? André, quais médias você utiliza? São duas médias aqui no gráfico, né? A roxa é de 17 períodos e a laranja é de 72. Para quem opera pela XP, no Home Broker, tem aqui indicadores, tá? Se você clicar aqui em indicadores, tem uma aba que chama Arena do Investidor, que é a nossa sala de trading que a gente passa lá durante o dia inteiro. E nessa aba
tem lá já esse indicador, essas duas médias para você simplesmente colocar no gráfico, assim como tem também esse indicador aqui que é o difusor, tá? Então é bem fácil de vocês utilizarem isso através do home broker da XP, tá? André, Gafisa, por favor, vamos lá. Pois é, faz uns dias que eu não olho esse gráfico da Gafisa, quero ver como tá. É um gráfico de 60 minutos consolidado. Para quem opera 60 minutos, ó, rompimento de 2,35 é uma oportunidade que vocês não podem perder, tá? A Gafisa vai ficar muito bonita acima desse ponto, né? Agora no gráfico diário, um gráfico por enquanto bastante complicado. Ela tinha condição de onda 3 lá atrás, né? No rompimento aqui para 3,42, mas fez um novo fundo, perdeu essa condição. Eu vou até apagar isso daqui. E tá difícil pensar em compra nela quando a gente olha o gráfico diário. Não tem muito o que fazer por enquanto aqui com Gafisa não, tá ok? Vamos lá. Sula 11. Sula 11 em tendência de alta bem forte, né? Um ativo bem bonito. Fez uma perna muito grande de alta. A gente até deu compra nela aqui nesse rompimento na semana passada no estudo de domingo. E passando agora por uma correção. Mas está tudo normal, né? Mesmo na mais forte tendência você tem períodos de correção. Haja visto o dólar, né? O dólar, as pessoas já me perguntam, André, o que está acontecendo com o dólar que não consegue subir, né? Aí eu olho para o gráfico e falo, como é que é? O dólar não consegue subir, né? Porque provavelmente quem está olhando só para esse último candle aqui, né? O cara se esquece de todo o movimento do mercado. E aí ele sobe, sobe, sobe muito e quando corrige, corrige bem pouquinho, vem só na média de 17, novo topo, sobe, 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 corrige bem pouquinho, né? O que vocês acham que vão acontecer quando ele romper aqui o topo, né? Se ele vai subir ou não, eu não sei, mas que eu vou comprar, isso com certeza, né? Não faz sentido até não comprá-la, tá? Bom, vamos lá, Rapt 4 é o próximo pedido. Também um ativo de tendência de baixa, passando por um pouco de correção. Qualquer dor de barriga que der aqui, a gente pensa em novas vendas. Eu, como gosto muito, depois de um ponto desse do rompimento, até prefiro vender aqui no rompimento de 2,75. O Machado pedindo Gol 4, outro exemplo aí de ativo muito parecido com o Rapt, né, que continua em tendência de baixa, não consegue ganhar corpo e tudo mais. Qualquer queda que rompa aí os 3,91 dá para a gente pensar em venda. Antes disso, pode ser que pinte um ponto de venda no gráfico, mas a gente ainda não tem, né? E se gostar do gráfico de 60 minutos, assim como na Gafisa, ela tem aí uma boa possibilidade. Deixa eu mostrar para vocês o gráfico de 60 minutos de Gol. Olha só, que interessante, né? Eu vou repetir aqui a mesma coisa que a gente falou de Usiminas e de outras, né? Ela está pronta aqui para fazer uma onda 3 bonita para cima, né? Uma próxima onda bonita para cima. Acima desses 467 já tem condição de você acreditar nisso. Difusor cruzado para cima tem uma bela possibilidade, tá? Para gráfico de 60, né? Que é um gráfico mais curto. Gráfico diário eu só vejo venda aí, tá? Vamos lá, bom dia, BBAS3. Outra que também, essa é uma das mais fracas que tem no mercado hoje, né? Dessas maiores, que são mais representativas. Na minha opinião, ainda tem os 11,05 para cumprir aqui como 100% desse objetivo dessa onda 3 do gráfico semanal. Por enquanto, passando por uma correção. Essa, diferente de TSA, de TUB, de BBDC, não tem nenhum sintoma de reversão de tendência para alta. Por enquanto, ela fez um novo fundo aí na semana passada. Essa semana aí conseguiu se recuperar de um pouco da queda, mas ainda não tem aí nada mostrando uma reversão de tendência não, tá? Então, Alisson, por enquanto esperar aí qualquer dor de barriga do ativo para a gente pensar em venda novamente, tá? Moca, a BEV3 ela está em consolidação, né? Consolidação é quando os preços não conseguem romper ou fazer uma sequência de topos e fundos ascendentes, nem uma sequência de topos e fundos descendentes, perfeito? Tem muita gente, inclusive alguns analistas, que falam da possibilidade da gente tentar comprar perto do suporte, né? Então, ó, o suporte está em R$18 da Ambev, a resistência está em 20. Então o cara tenta comprar perto dos 18 e sai da operação perto dos 20.
E aí perto dos 20 ele faz até uma venda descoberta para tentar recomprar novamente perto dos 18, tá? Eu particularmente eu não faço de jeito nenhum esse tipo de operação, eu também acho, quer dizer, eu nunca consegui ganhar bem operando essas consolidações, né? Então, o que eu preciso que a Ambev faça, né, é que ela ou fique abaixo dos 18 algum dia, ou fique acima dos 20, para que eu possa aí pensar numa operação, tá? Vamos olhar o gráfico, ela está hoje a 19,45, tá? Então, a gente tem que ficar de olho, porque se ela ganha força e rompe esses 20,00, a gente tem uma possibilidade de entrar na compra. E o stop seria esse fundo aqui, abaixo de 18,57 para quem opera gráfico diário, e talvez até abaixo da mínima de ontem, 19,20 para quem opera gráfico de 60 minutos, tá? Aí é esperar subir e se embora, né? Ela ficou 2 anos consolidando no passado, de 2013, né, a 2015, olha só, daqui até aqui, quando rompeu no início desse ano, né, deu aí uma bela operação para quem pegou, agora está andando de lá de novo. Vamos ver se consegue romper e fazer o mesmo movimento que fez, né? Só não pode demorar tanto, senão a gente vai ser enrolado aqui por mais 1 ano e meio, né, se for repetir o movimento anterior. Quando o Ibov subir, muitas ações atingirão altas de cerca de 100%. Seller, esquece isso, cara. 100%, o Ibov vai subir, quando reverter a tendência, em 2 semanas, né? Quando o Ibov realmente for subir, as ações vão subir 1.000, 2.000, 3.000%, né? 100% vai subir os em Minas se ela subir mais 2, 3 dias, igual aconteceu semana passada, né? Depois de um período muito grande em crise, que é como a gente está vivendo, tem ativo que vai subir 100% e ainda não vai nem revertir a tendência. Eu vou te explicar por quê. Os em Minas, há 4 meses atrás, 5 meses atrás, valia R$ 7,00. Agora, a semana passada, ela chegou a R$ 2,60. Então ela caiu mais de 50%. Mas se ela sair de 2,60 e só voltar a 7, não estou falando ela voltar para o topo histórico, não. Só voltar a 7, ela vai ter subido muito mais do que isso. Então, quando vier realmente a tendência de alta, e é muito interessante falar isso porque quem chegou no mercado depois de 2009 não faz ideia do que é tendência de alta, né? E é normal, você nunca viveu aquela situação. Cara, 100%, no final da crise de 2008, em 2009, quando o mercado começou a subir, teve operação de swing trade de 100% em blue chip, por exemplo, na Fibria, que na época se chamava VCPA, porque ela se juntou com a Aracruz, né? VCPA e Aracruz e fecharam na Fibre, né? São 2 empresas que tiveram dificuldade em 2008 e aí juntaram, formaram a Fibre. A Fibre, ela teve uma pernada aí em 2 semanas de subir mais do que isso, né? Então você pode ter certeza, Seller, a hora que esse mercado começar a subir, 100% vai ser assim, né? E eu falo, insisto em falar isso, e é muito importante vocês ouvirem e se prepararem para esse momento, né? Quem vai andar nesse asfalto novo, que vai ser a tendência de alta, que vai vir um dia, quem sabe, eu não sei prever o futuro, pode ser daqui a um mês, pode ser que essa seja a mínima da década e daqui para frente a gente só vá subir, pode ser que só comece a subir daqui a 3 anos, eu não sei. Eu sei que quem está amassando barro agora, vivendo esse momento ruim, vai ser o mesmo cara que vai colher os frutos dessa alta quando ela acontecer. Eu não sei quando vai acontecer, mas que vai acontecer, vai. O mercado é ciclo, de tempos em tempos ele cai, de tempos em tempos ele sobe, né? Isso desde que ele foi inventado, desde que começou a se negociar, né? Então, quem vai estar preparado para curtir e surfar essa alta somos nós que estamos aqui amassando barro, né? Eu costumo dizer que hoje eu sou um analista, né? Não sou mais trader, eu sou hoje analista, muito mais preparado para aproveitar boas oportunidades do que era em 2008, quando o mercado só subia. Porque quando o mercado só subia, eu era preguiçoso, eu não precisava estudar tanto, eu podia ficar olhando 5, 6 ativos, porque o mercado subia, todo mundo subia, não tive que ver se o ativo tinha mais ou menos qualidade, porque até ações de menos qualidade subiam um absurdo, né? Com a crise, com esse momento mais difícil de mercado, a gente precisou estudar muito mais, né? Hoje, ao invés de olhar 10 ativos, eu olho 150 praticamente todos os dias. A gente criou um monte de regras
que impede a gente de perder muito, ou seja, a gente finalmente bolou uma estratégia que não contemplava só análise técnica, mas muito gerenciamento de risco, muito coisa de aspecto operacional. A gente presta muito mais atenção aos momentos que são interessantes para iniciar determinadas operações. Então todo mundo sabe que o início da manhã é muito bom para o day trade, mas em compensação para o swing só vale a pena operar depois das 11. A gente ganhou experiência, ganhou bagagem, viveu situações difíceis. E quando o momento bom chegar, nós que colheremos o fruto de ter vivido tudo isso, de ter aprendido quais são os ativos que a gente tem que olhar, de ter entendido a diferença que tem em operar um ou outro setor, da necessidade que a gente tem de distribuir o nosso capital em mais de um setor. Tudo isso a gente aprendeu. Quem chegar depois que aparecer no Jornal Nacional que a Bolsa está subindo pra caramba, vai chegar sem saber nada disso. É claro que a gente vai estar aqui, se Deus quiser, ajudando o pessoal a explicar como funciona, né? Mas até o cara viver tudo isso, boa parte da alta vai ter passado, né? E o que é mais interessante, quando o povo mesmo chegar, que a bolsa tiver lá 200 mil pontos, vai ser provavelmente o momento que a gente vai estar encerrando as nossas operações e vai ter um monte de gente chegando, e esses vão ser o que, depois de uma próxima onda de alta, vão pagar o pato, né? É sempre assim que acontece depois de qualquer alta, né? A gente observa esses gráficos de bolha, de quando o preço sobe muito rapidamente e depois devolve, e o grande fluxo de investidor pessoa física sempre chega no final. Então palmas para nós que estamos aqui roendo o osso, porque seremos também os que vão colher os frutos de uma eventual alta de mercado, tá? E eu sei que tem muita gente que gosta tem frase feita, né? Tanto faz para onde o mercado vai, é importante que ele se mexa. Perfeito, até gosto disso aí. Mas ganhar com o mercado em alta é muito mais sossegado do que operar mercado em queda, tá? A queda, ela vem com muita intensidade, então as oportunidades são poucas de você pegar na veia um trade legal, e a correção da queda, que vem com muita intensidade, também é uma correção com muita intensidade. Então é difícil gerenciar os stops na queda. Na alta é muito mais sossegado, tá certo? Você tem gap de alta todo dia, o mercado é mais calmo, você não tem notícia ruim, tudo que sai é bom. De tempos em tempos, de ano em ano, tem lá um desconforto com a China, com não sei quem e tal, o mercado devolve um pouco, mas depois já vai lá e já faz novo topo. É muito mais sossegado. Se Deus quiser, a gente vai ter aí a oportunidade de todos aqui que estão aí roendo o osso, também de comer o filé mignon na hora que ele aparecer, na hora que a gente tiver uma tendência de alta mais prolongada, tá? Vamos lá, vamos falar de mais ativos. Ciana está pedindo aí Braskem BR KM5. É um gráfico muito interessante, né? Ela está rompendo um topo muitíssimo importante, ela veio com uma perna de alta bem forte aqui, consolidou e está rompendo o topo, né? Então não tem problema nenhum se você comprar nesse ponto, stop aí abaixo de 14,89. A única ponderação que eu faria é que existem suspeitas, né? A gente não pode falar se é verdade ou não, de envolvimento da empresa na Lava Jato, pelo menos é o que a gente tem visto aí nas denúncias, né? Então vira e mexe ela tem algum tipo de gap por conta desse problema, que a gente nem sabe se é realmente um problema, se isso realmente aconteceu ou não, né? Mas eu tenho evitado de dar calls desse ativo justamente porque eu morro de medo de gaps grandes contra a minha operação, né? Então a percepção que a gente tem na Braskem e em outra empresa aí que tem algum envolvimento aí com BNDES e tudo mais, é de que essa possibilidade de acontecer uma coisa como essa é um pouco maior, né? Então eu acabo não dando muito call desses ativos que tem essa condição, tá? O Pedro está pedindo Klabin, de bife a gente já viu, mas a Klabin não viu ainda. Vamos dar uma olhada em Klabin, que é muito parecida aí com a Braskem, né? Ela também tinha uma consolidação e rompeu a consolidação nos últimos dias. Se está comprado, Pedro, stop abaixo de 20,80, é um gráfico bem interessante, tá? BGI V15, tá? Que é o boizinho, né? O boi passando por uma correção, tem tudo para subir, tá? Se subir a resistência em 149,70, aonde inclusive se for rompido dá outro ponto de compra, o stop por enquanto aqui abaixo de 145,90, tá? Tá bem interessante o boi, só que é devagar, né? É tão devagar que a gente de vez em quando fica de saco cheio aí de ficar na operação, porque vai devagarzinho. Mas o interessante é que você tem
nas commodities, né, pouca reversão de tendência. Então é devagar, mas é devagar por um longo período, né? Acaba dando um resultado muito, muito interessante também. André acha que em outubro será o mês ideal para nos posicionarmos até o fim do ano? Cara, não existe a mínima possibilidade de eu te responder isso, porque assim, eu não sei o que vai acontecer hoje, quanto mais em outubro. O momento, tá certo? E vocês têm que estar atento a isso. Se a coisa é longo prazo, você vai pensar em fundamento. Aí o momento bom de se posicionar pesado é a hora que os fundamentos melhorarem, tanto da economia, quanto da política, quanto das empresas. O meu negócio é curto prazo. Curto prazo é gráfico. O momento de eu me posicionar pesado na compra vai ser o momento em que eu olhar para o gráfico e falar, cara, esse gráfico tem um padrão de alta, perfeito? Se isso vai acontecer daqui a uma semana ou daqui a um ano, não tem a mínima condição de eu te dizer agora. Tudo que vem datado preço e tempo é algo que é um chute. Eu até tenho a impressão de algumas coisas. Por exemplo, eu acho que a mínima que a gente fez naquele dia que a China amanheceu caindo, a gente caiu bastante, é a mínima da década, tá ok? Mas eu não vou agir porque eu acho isso, eu vou agir conforme o gráfico vai me mostrar. Então eu não faço ideia de quando vai ser o momento de me posicionar pesado, mas tem um cara que vai me dar essa resposta, que é o preço. A hora que eu olhar para ele e falar, esse padrão que eu estou vendo aqui é um padrão de alta, vai ser o momento que a gente vai aumentar as apostas na compra, né? Agora não dá para você dizer em quanto tempo você vai ter essa condição, né? É a história, né? Não é você que acha o trade, é o trade que acha você, é o preço que acha a tua estratégia. De repente você vai olhar para o gráfico e vai falar, olha só, esse preço achou minha estratégia, tá tudo do jeito que eu planejo, tá? E aí é o momento de entrar na operação. Vamos lá. André, por favor, avalie CSNA3, é o pedido do Colares ou da Colares, CSNA3. É muito parecido com os em Minas, né? Fez uma grande perna de alta, até aqui era só uma correção, mas aí rompeu o topo anterior, fica mais parecido com a reversão de tendência, portanto, qualquer correção na Uzi Minas que faça na CSNA que faça um pivô, eu vou pensar em compra, tá? O ideal, ela pode até subir agora e eu vou ficar, quer dizer, aí o trade não vai achar minha estratégia, né? A minha estratégia vai ficar mais bonita se ela passar por um longo período ou corrigir um pouco, até mesmo andar de lado, mas com esse cara aqui, que é o difusor, cruzando para cima, tá? A hora que ele cruzar para cima é que vai ficar mais interessante para pensar em compra, perfeito? Bom, pessoal, 9h45, eu queria mostrar para vocês um caminho aqui que vocês podem fazer para continuar me acompanhando durante todo o pregão. Além disso, acompanhar os outros analistas que trabalham na equipe. Neste momento, tá lá na sala já o Danilo, o Alisson e o Kleber, e eu tô saindo daqui, tô indo para lá também, e a gente vai ficar durante todo o pregão acompanhando o mercado, tá? Então, se você vier aqui na página da XP, é xpi.com.br, você vai vir aqui na aba Educação, Arena do Investidor, abriu a página, né? Tem um pouco da explicação do que é, como é que funciona. Você vai aqui, acesse a sala dos analistas e professores, clicou, vai abrir uma página como essa, você vai colocar seu nome e a partir daí vai baixar um arquivo em Java, né? Que é o Blackboard, que são as salas em que a gente fica durante todo o pregão acompanhando o mercado e falando com os nossos clientes e investidores, falando sobre mercado, falando sobre a possibilidade de compra, possibilidade de venda, e falando mesmo, né? Você tem a possibilidade de conversar com os analistas, perfeito? Ou escrever via chat privado para que você possa aí tirar sua dúvida, até mesmo uma dúvida que você não quer tirar no meio de tanta gente. Tem muita gente que não quer escrever no chat para todo mundo ouvir, né? Então acaba escrevendo de forma privada, tá? Quando vocês entrarem, vai abrir essa plataforma aqui. Eu vou mostrar para vocês quais são as salas que a gente tem e quem são os professores em cada sala. Mais alguns segundos, pronto, tá? Já tem aí quase 700 pessoas online, 685, tá? E você tem algumas salas, tá? Então se você entrar na sala de tape reading, tem foco em dólar. Lá o pessoal faz operação rápida com dólar, tá? Se você clicar nela, você já vai entrar na sala e tem lá o professor já dando aula, mostrando lá as suas operações, as operações que ele está fazendo, que ele está indicando, tá? A gente também, quem está nessa sala é o professor Alisson. A gente também tem tape reading com foco em índice, então tem um professor que fica o dia inteiro só dando call de
mini contratos e contratos, na verdade, contratos e mini contratos de índice, tá? Quem está nessa sala é o Kleber Rocha. A gente tem a sala de pregão ao vivo, onde tem um foco mais no day trade, só que aqui é um pouco mais com ações, né? Ações, índice dólar, né? Mas aí a gente fala bastante de ações. Nesse momento, o Danilo, que está lá, está olhando inclusive o índice, provavelmente vai passar um ponto de compra no rompimento desse topo, tá? E essa sala aqui, que é a sala 1, formação de investidores, não tem nenhum professor, porque quem fica lá sou eu, tá? Então, a partir das 10 eu estarei por lá. Faço o convite para todo mundo participar e, enfim, vamos lá curtir o mercado. Inclusive hoje às 3, na hora que começar a sair lá os highlights da reunião do Fed, a gente vai tá online e vamos tentar auxiliar vocês na tomada de decisão. Kim, chegou o dia? É hoje? É isso aí, André, tudo bem? Bom dia. O dia é hoje mesmo, então como você acabou de falar, às 15 horas o Fed deve anunciar ali se vai começar o ciclo de aperto monetário lá nos Estados Unidos, mas também a gente tem que ficar bem ligado às 3h30, né, que a Yellen vai falar, e caso não haja nenhum aumento de juros agora, pelo menos nessa coletiva ela deve dar algum sinal do que deve acontecer para frente, se vai ficar para dezembro mesmo ou mais para frente, o quanto de cautela eles estão com esse crescimento mundial, China e até Estados Unidos, mas às 3 horas a gente vai ter bastante volatilidade, não tem um consenso ali no mercado se vai subir ou não, então obviamente você tem posição para todos os lados, você vai ter alguma volatilidade nesse sentido. Bom, volatilidade é bom, né? Mas o problema é quando ela é excessiva, ela acaba tirando tanto os compradores quanto os vendedores do jogo no curto prazo, perfeito? Bom, então, um belo call aí matinal para você e para o Gustavo. A gente vai ficando por aqui. Amanhã estamos de volta, a partir das 9 da manhã. Um abraço a todos e até lá. Tchau, é com você, Kim. Valeu, André, obrigado, bom dia pessoal, a gente vai agora iniciar a nossa reunião matinal, hoje é dia 17 de setembro, quinta-feira, então hoje à tarde a gente vai ter que ficar bem ligado nessa questão do Fed, que a gente bem comentou aqui, mas a gente tem alguns destaques domésticos aqui também, principalmente na parte política, né? A gente sabe o quanto essa parte política está atrelada à nossa economia hoje. Muito das medidas e todo esse pacote de medidas de corte de gastos, incremento de receitas do governo precisa passar no Congresso e ainda a gente tem muito atrito aí nesse sentido, né? Então essa questão Planalto-Congresso ainda vai continuar no radar. Hoje a gente teve algumas notícias de conversas aí do Lula e integrantes do PT querendo retomar aquela política econômica antiga de flexibilização de ajuste e também impulsionar crescimento via estímulo e até algum corte de juros forçados aí teoricamente. Então alguma coisa nesse sentido eles estariam conversando para propor para Dilma ou algo nesse sentido, e para fazer isso eles teriam que trocar com certeza o ministro da Fazenda e também já falando em trocas no BC, por exemplo, Tombini, que saíram ontem alguns rumores nesse sentido, mas de novo, a ver isso aí. Hoje a gente tem essa reunião, o Lula vai se reunir, foi para Brasília se reunir com a Dilma, e a gente tem que ficar com isso no radar. A gente teve algumas questões também do Levi reclamando que está sendo muito contrariado ali, e alguns destaques, principalmente no governo também, recuando em alguns pontos daquele pacote de medidas fiscais, dada essa resistência do Congresso, mas o Gustavo vai comentar isso bem melhor. Na parte internacional, os Estados Unidos estava caindo levemente e Europa subindo também, petróleo em queda, mas de novo a gente teve alguns dados de vendas no varejo lá no Reino Unido, mas de novo a gente vai ficar com foco muito no Fed às 3 horas e na conferência a Yellen falando às 3h30. Mas para falar um pouco melhor e mais no detalhe de todas essas questões, eu vou chamar aqui o Gustavo. Bom dia, Gustavo. Bom dia, Kim. Bom dia a todos. Pois é, a gente chegou finalmente nesse dia que foi um dos mais comentados, um dos assuntos mais comentados durante o ano inteiro, esse debate, se sobe ou se não sobe juros. Acho que, no mínimo, a gente vai ter um pouco mais claro o que vai ocorrer pela frente, se não ocorrer já hoje à tarde. Mas, de qualquer forma, todo mundo tem que ficar atento. Tá mexendo em todas as bolsas ficaram bem cautelosas ao longo dessa semana. Então, como o Kim comentou, não só a decisão, não adianta só olhar o que vai piscar na tela às 3 horas, mas às 3h30, quando a Janet Yellen, a presidente do Fed,
se dirigir à entrevista coletiva. Então todo mundo tem que ficar atento ao que ela vai comentar, se ela vai modificar o discurso, ela também pode chegar com o mesmo discurso de sempre, o que provavelmente vai pressionar o dólar para baixo, porque aí vai continuar o pessoal a desconfiar que não seria nem esse ano e que eles não estão nem com a cabeça formada, ou ela pode vir com um discurso bem diferente dos últimos e agora sim começar a sinalizar algo. Lembrando que ela mesma falou que ela gostaria de levar simplesmente numa reunião, que ela tivesse uma reunião, uma entrevista coletiva depois, mas a gente tem que ficar atento ao que ela vai comentar. Lembrando que a gente já tem uma reunião em outubro novamente e a próxima em dezembro. Na parte internacional ainda, a gente teve hoje pela manhã mais um dado positivo do Reino Unido, lembrando que o Reino Unido tinha sofrido bastante nesse último mês com indicadores econômicos muito ruins. A gente teve hoje pela manhã as vendas no varejo do Reino Unido que subiram 0,2%, acima da expectativa de 0,1%. É positivo justamente por isso, porque eles estavam tendo muitos indicadores negativos, então é importante ver uma retomada na economia do Reino Unido, que eles estão falando cada vez mais que eles vão subir juros já no ano que vem. Então, uma das economias que se recuperou mais rapidamente da crise, já deve começar a subir juros no ano que vem. É importante ficar atento aos dados para saber quando que eles vão fazer isso. Outro ponto importante lá fora foi o Banco Central da Suíça, que manteve a taxa de juros inalterada em menos 0,75%, 0,75%, e reiterou que vai intervir no mercado de câmbio porque acha que a sua moeda está muito valorizada, sobrevalorizada, então ficar atento a uma modificação no mercado vindo de lá. Acho que o destaque, com certeza, na agenda internacional é o Fed, não tem outro ponto tão importante. E outro ponto importante foi uma declaração do presidente do Banco do Japão, que comentou que deve fazer mais estímulos, agir novamente. Então, se a gente tem o Fed e o Banco do Reino Unido indo na direção de subir juros, a gente tem o Banco Central Europeu e o Banco do Japão indo na direção contrária, falando em mais estímulos. Então, isso, por um lado, é positivo para a gente, porque vai ter mais liquidez no mercado. Lembrando que existe um temor muito grande que no final do ano que vem, todos os bancos centrais já teriam parado de fazer esses estímulos e o Fed e o Banco do Reino Unido já estariam subindo juros. Acho que isso, de uma forma, é positiva para o Brasil. Depois de tantas notícias ruins, a gente tem alguma parte vindo lá de fora que beneficia a gente. Indo para a parte doméstica, novidade foi o Joaquim Levy nos bastidores defendendo a reforma da Previdência mais assintosamente. Depois de ser bastante criticado pela medida que foi apresentada na segunda-feira, falaram que ele poderia ter sido mais direto, ter ido em cortes realmente estruturais. Falaram que agora mudou o tom. Ele nos bastidores está comentando cada vez mais dessa reforma da Previdência, que tem que ocorrer logo. E já comentou que ela poderia estar atrelada a um novo imposto do cheque, batizado dessa vez de CPPREV. Então, novamente, o Joaquim Levy comentando de uma reforma da Previdência que deve pelo menos ser discutida em breve. Como quem falou, a gente tem reunião do Lula com a Dilma. Ele deve comentar sobre a reforma ministerial, o que ele acha que a Dilma deveria fazer, e também sobre o ajuste fiscal. E, ao mesmo tempo, a gente tem hoje a reunião da Executiva Nacional do PT aqui em São Paulo, que ela deve começar agora às 10 da manhã e seguirá até umas 6 da tarde, onde o presidente do PT, o Rui Falcão, ele considerará entrevista e rumores de que eles pedirão a demissão do Aloysio Mercadante, do Alexandre Tombini e do Joaquim Levy. Eles querem que mude totalmente a forma como o governo está conduzindo a economia, querem que retome o que foi feito nos últimos anos. Então, mais uma pressão para o governo do próprio partido. Ainda o Planalto aparentemente já está recuando em 3 medidas do pacote fiscal que foi anunciado na segunda. Ele recuou aparentemente na suspensão do reajuste do funcionalismo, no direcionamento das emendas parlamentares e na admissão do recurso do Sistema S. Se abrir mão dessas medidas, ele pode deixar de diminuir em 14 bilhões o corte de gastos. Então, é bem significativo. O Planalto mal anunciou, já está tendo que recuar. Lembrando também que a gente teve na segunda-feira a Dilma jantando com todos os governadores para conseguir um apoio ainda maior para a CPMF, porque a CPMF foi anunciada como 0,20 e poderia ir a 0,38. Então ela pediria um apoio dos governadores para que esse 0,18 fosse direcionado para os estados e para os municípios. Seria uma forma dela conseguir mais pressão para que a CPMF fosse aprovada.
mas depois de todos os governadores irem no jantar, só apenas 8, sendo que um era vice-governador, foram na reunião para realmente pressionar os parlamentares. Então a gente já viu que foi uma tentativa mais uma vez frustrada, mais um tiro perdido do governo. Eu vou passar agora para o Ricardo Kim. Na agenda a gente tem o Joaquim Levy e o Nelson Barbosa explicando para os congressistas novamente por que eles estão fazendo esse ajuste. E a gente tem o Tom Bini e a Dilma na posse novamente do Ricardo Janot, agora pela manhã. E o vice-presidente Michel Temer segue na Polônia, ainda fora do país. Agora é com você, Ricardo. Até amanhã. Bom dia a todos. Obrigado, Gustavo. Obrigado pelas informações. E aqui, passando para a parte de empresas, vamos falar, obviamente, de Petrobras. Sempre no radar, a gente teve ali a notícia que o presidente da BR Distribuidora pediu renúncia ontem por motivos de saúde, mas vale a gente lembrar que há um mês atrás o Bendini já teria mencionado em reunião do Conselho de Administração que estariam procurando algum nome para tocar ali a BR Distribuidora no momento que eles pretendem fazer o IPO, fazer a abertura de capital do segmento. Apesar das coisas terem piorado um pouco, ainda está nos planos aí a abertura de capital, talvez fique mais para o ano que vem, mas eles queriam um nome novo e até já teriam contratado ali uma empresa especializada para procurar esse novo nome para o presidente da BR Distribuidora, então talvez ali o atual CEO já antecipando esse movimento, tá? Na parte de Usiminas, ontem durante o pregão a gente teve algumas notícias de que ela faria um aumento nos preços de 5 a 7%. Há algum tempo atrás, uns 3 dias atrás, a Gerdau já tinha anunciado que iria repassar preço ali também nos seus produtos de aço, então Usiminas vindo atrás, a gente está falando aqui em cerca de 60% dos produtos sofrendo esse reajuste, dado que a outra parte é montadora e os contratos com as montadoras são anuais e dificilmente vão conseguir algum repasse expressivo, dado todo o cenário ruim que o setor de automóveis vem passando. Então aqui essa questão de Usiminas puxou bastante papel, mas a gente acha que não é isso não é o bastante. Primeiro que a demanda está muito fraca, então o quanto eles vão conseguir de fato implementar esse aumento de preço, mas também, mesmo que conseguirem, não resolve o problema, estruturalmente está muito difícil e em termos de valuation, Usiminas segue sendo a mais cara do setor. A gente não recomenda nenhuma exposição no setor, nem em Usiminas, tá? E só para terminar aqui, WEG anunciou a compra de um fabricante espanhol de painéis elétricos. É uma compra bem pequena, a empresa não divulgou valores, mas já falou que não é nada relevante no operacional total da WEG, tá? Então, esses foram os destaques de empresas, passando para a parte de fluxo aqui na casa. Fluxo aqui na XP ontem, os locais terminaram net vendidos em cerca de 60 milhões de reais, destaque na compra para Suzano e Itaú, destaque na venda para BVMF, Fibria e Equatorial. Os estrangeiros eles terminaram net comprados em cerca de 44 milhões de reais. Destaque na compra aqui fica para BVMF, Lojas Renner, RADL, Itube e BR Foods. Destaque na venda para Ultrapar, Ambev, Sul América, CSN e Cosan, tá? A gente também teve alguns destaques ali na nossa mesa de BTC, a mesa de aluguel, principalmente o IBR bem demandada. Ali a gente viu a ação esticar esses dias, muita gente falando em short squeeze e de fato está muito difícil conseguir aluguel e a demanda vem crescendo para o IBR. Os principais nomes ali em termos de demanda e aluguel sobre as ações em circulação fica com Usiminas, Tecnisa, BRPR, CSN e Cosan, tá? Esses foram os principais destaques da mesa de BTC e também da nossa reunião matinal. Então hoje a gente vai ter que ficar ligado à tarde, às 3 horas no Fed e também domesticamente na questão política, tá, pessoal? Lembrando que agora às 11h30 a gente tem também Batalha do Século. Eu volto aqui para falar um pouco de fundamentos e o pessoal de gráfico também. Bom, então por hoje é isso, a gente se vê daqui a pouquinho. Bom dia para todo mundo e bons negócios.